Mas agora chegou o momento importante no nosso programa. Nós vamos conversar com um dos zagueiros, um dos melhores, na verdade, da posição do futebol brasileiro. Na próxima semana, nós vamos eleger o melhor zagueiro, né? Elegemos o melhor goleiro, que deu Gilmar dos Santos Neves. Hoje estamos elegendo o lateral direito e no próximo domingo nós vamos eleger ali a dupla de zagueiros, né? Os dois melhores, na opinião do nosso ouvinte, do internauta, enfim, os dois melhores da história. Eu tenho certeza, Márcio, que o nosso entrevistado de hoje, ele vai aparecer bastante, na minha opinião, um dos melhores da posição, sem dúvida alguma. Ele que jogou em 3 Copas do Mundo, né? 1978, 1982, aquela seleção que encantou o mundo, e 1986. Ele começou lá na Ponte Preta, mas antes da Ponte Preta, ele batia uma bolinha em Monte Sião, né? Cidade onde nasceu. Para começar, eu quero primeiro agradecer ao Oscar Bernardi, o nosso entrevistado de hoje, zagueiro da Seleção Brasileira de 82, da Ponte Preta, do São Paulo, fez história no futebol. Eu quero deixar aqui um abraço, um bom dia, e gostaria que o Oscar já começasse votando com a gente, escolhendo, na opinião dele, Oscar, se tivesse que pegar um lateral direito da história do futebol brasileiro para colocar no seu time, qual é o lateral que ele escolheria, na opinião dele, qual o melhor de todos os tempos? Oscar, grande abraço, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso pedido e estar conosco neste domingo. Tudo bem, Oscar? Oi, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do seu programa, a todos os seus ouvintes também da Mundial. Meus cumprimentos a todos vocês. Bom, referente à sua pergunta, eu acho que é difícil para a gente enumerar aí os números de jogadores da posição que eu joguei, entendeu? Que eu conheci, e também dos que eu não conheci, né? Mas o Brasil sempre teve grandes laterais, né? Vamos dizer, até um deles eu até joguei, que era assim, de uma outra década, né? Mas quando eu fui para os Estados Unidos, acabei jogando com ele, que é o Carlos Alberto Torres, desculpa, que lógico que é uma geração à frente da minha, mas joguei com outros grandes jogadores, né? Vamos dizer, Jair Pisserni, joguei com Getúlio, com Zé Teodoro, com o Nelinho, né? Que era um excelente batedor de faltas, e vamos dizer, quem mais? Paulo Roberto, né? Que era do Grêmio, enfim, mas eu acho que o Cafu, eu creio que deve vencer essa parada, porque foi de fato um jogador, um lateral muito esforçado, haja visto a sua carreira, a sua história, né? E foi campeão, né? E jogou de fato muito bem, né? Defendeu muito bem as cores do São Paulo, do Roma, e lógico do Brasil também. Então eu creio que, na minha opinião, né, Cafu deve vencer. Tá aí um voto importante, voto por o Cafu, na opinião do Oscar, como o melhor lateral direito de todos os tempos. Oscar, como é que está esse momento? Como é que você está também acompanhando tudo isso, né? Esse momento dessa pandemia que tem afetado o mundo todo, e falando do esporte, né? Os campeonatos paralisados, alguns retornando, como é o caso do campeonato alemão, recomeçando ontem. Como é que você está vendo esse momento diferente, um momento inédito, né, para todos nós, para a nossa humanidade, o que esse Covid-19 tem feito? Como é que você está acompanhando tudo isso, Oscar? Então, eu sinceramente, quando apareceu, né, esse problema na China, acho que nós brasileiros nunca esperávamos, né, que a coisa viesse rapidamente para o Brasil. Eu, sinceramente, quando eu tinha alguns amigos lá que estavam morando lá né, e fazendo a quarentena, usando máscara, eu achava até meio que esquisito essa situação, mas não levava muito em conta. Mas rapidamente se estendeu para o mundo todo, né? E o Brasil também não ficou de fora. Eu me recordo até que
eu tenho um hotel aqui no interior de São Paulo, e estava aqui o pessoal da CBS fazendo o treinamento do VAR, né? E precisaram deixar tudo aqui e também abortar aí os treinamentos e retornar para casa. E agora, né, as coisas se complicaram ainda mais, né? O número de infectados todo dia a gente vê na televisão, o número de mortos, e preocupa bastante. Então, não temos ainda uma vacina, um remédio que cure 100%, né, essa pandemia, essa infecção, e aí a preocupação é muito grande, muito maior, né, que a gente possa sair, se contaminar, ou sei lá, a gente não sabe onde vem, o vírus como você sabe, é invisível, né, e há uma preocupação muito grande. O futebol está parado já há mais de 2 meses, né, não há esperança talvez de retornar muito cedo, porque, vamos dizer, ontem, como você disse, o campeonato alemão retornou, mas a curva de infectados da Alemanha já caiu bastante. Perdemos o contato? Caiu o nosso contato com o Oscar? Vamos refazer aqui o contato, Oscar, falando a respeito daquilo que ele pensa neste momento a respeito da pandemia do Covid-19 no mundo todo. O Oscar, que eu já tive até a oportunidade de conhecer esse hotel que ele se referiu aqui em Águas de Lindóia, um hotel que tem aí uma estrutura fantástica, o Oscarim, onde ele recebe, né, as equipes para treinamento, são treinamentos não só de equipes, como também a CBF fazendo treinamento com os árbitros, pré-temporadas e tudo mais, onde ele também tem a equipe, né, o Brasilis, que ele fundou recentemente também, alguns anos atrás. Parece que já retomamos? Agora sim, Oscar, caiu a nossa conexão, agora sim, você então... Tá, eu não percebi, eu estava aqui fora, não percebi, não sei, mas foi no final... Que ponto que eu parei. Foi agora há pouco você dizendo a respeito dessa situação do coronavírus e o retorno lá na Alemanha, que a curva já está mais acentuada. Eu vi outro jogo, tomaram algumas providências, né, algumas coisas que, exemplo de distanciamento do banco, máscara entre os jogadores, o cumprimento antes do jogo, a comemoração, embora ontem não conseguiram evitar, né, a comemoração, os jogadores se abraçaram, mas enfim, o teste de todos eles antes da partida, da arbitragem e tal, de todos que trabalham no jogo. Eu acho que por isso, que aconteceu esse jogo, porque a Alemanha já tem um certo controle da situação, então, né, foi possível abrir, embora para torcedor ainda não. Eu acho que o Brasil logo também vai seguir esse mesmo caminho. E, né, sem correr nenhum risco, né, de torcedores e jogadores, com todos esses cuidados que a Alemanha também está tomando, o Brasil possa também retornar rapidamente. É uma situação chata, difícil, né, mas a gente não tem ainda o controle, nós não temos ainda um medicamento ou uma vacina que possa prevenir, né, a situação da população. Eu tenho aqui, como eu disse, um hotel aqui também, que já está há mais de 2 meses parado, aguardando, né, e os órgãos competentes nos dizer a hora que a gente possa voltar às atividades. Então, é uma situação chata para todo mundo, né, para todas as profissões, né, as lojas principalmente, né, todos os que vivem do seu emprego, né, estão passando aí uma certa apreensão e dificuldade. Espero que logo a gente consiga aí um medicamento, uma vacina, para que, ou um medicamento, né, que possa amenizar a situação até chegar uma vacina em definitivo. É o que esperamos. Oscar, você está falando inclusive do hotel que você tem aqui em Águas de Lindóia, e a hora que caiu a conexão, eu até disse, conheço o seu hotel, um hotel maravilhoso, uma estrutura fantástica. Você tem quantos funcionários aí no Oscarim? Aqui depende do final de semana, depende do evento média, que tenha, né? Mas
mas no mínimo 64, 65 empregados. E você teve que dar que parar tudo, obviamente, né, nesse período, e teve que cortar, teve demissão, Oscar, porque muita gente, nesse momento, o empresário não está aguentando, né? E uma das situações que eu vejo algumas mídias importantes, né, que acabam não destacando, é essa situação, porque muitos empresários não têm condições de manter o seu quadro. Quer dizer, você está com o hotel fechado, você não tem receita, né? Tivemos um número de cortes, né, vamos dizer, de dispensa de empregados, e a maioria foi pelo plano do governo, né, de suspensão de contrato, né? Mas estamos aguardando para que isso não venha se estender. É lógico que se a quarentena se estender, né, eu creio que também essa parte também do governo de suspensão do contrato também continue por mais um mês, 2 meses, para que, né, o empresário não tenha que bancar 100% tudo as despesas dos empregados parados, né? Então, a expectativa é essa. Tem um rodoposto na rodovia, não vou nem dizer, na rodovia dos Bandeirantes, não vou dizer qual é, até antiético seria, mas conversando com o gerente, ele me dizia isso na semana passada, ele tinha 238 funcionários, imagina você. Ele teve que demitir 130 dos 238. E mais, ele tem uns 40 de férias, né? E agora, se dependendo como for o andar da carruagem, vai ter que demitir mais. Então, esse fator importantíssimo, né? Eu acho que está sendo muito pouco explorado na mídia, em detrimento da pandemia, que está provocando tudo isso também. É um outro fator que tem que ser levado em consideração, levado em conta, porque nós estamos num momento muito complicado, onde não só o coronavírus, especificamente a doença, mas tudo aquilo que vem em consequência do corona, também, com certeza, está tirando a vida de muitos brasileiros, né? Infelizmente. Oscar, agora, você disse aí, Oscar, inclusive esse hotel, a estrutura é tão impressionante, não é? Que na Copa do Mundo, por exemplo, você hospedou uma seleção aí no seu hotel aqui em Águas de Lindóia, né? Sim, nós na Copa do Brasil, nós tivemos recebemos a Costa do Marfim, que se hospedou aqui, né, com um mês mais ou menos ficaram aqui. No ano passado também aqui na Copa do Brasil, tivemos o Senegal, né, e clubes de futebol, assim, acontece bastante, recebemos muitos clubes de futebol. Agora, o treinamento do VAR também, né, estão sendo realizados aqui. Agora mesmo, como eu disse, antes da pandemia aí, iniciar aí a quarentena, estávamos aqui em treinamento. E então, assim, a estrutura do hotel, temos assim uma facilidade grande para os clubes, né? Porque temos assim uns 5 campos de futebol, um bom estado do gramado, né? Temos aqui dentro um clube de futebol também, que é o Brasília Futebol Clube, que dá a vantagem de ajudar aos árbitros ou às equipes que queiram fazer um treinamento, ou usar os garotos para fazer o adversário, vamos dizer assim, para parar os treinamentos, para mostrar, então isso facilita bastante. E então não é só para isso, né? Muitos pensam que aqui, como tem muitos campos de futebol, tá uma área ampla, assim, o pessoal pensa que é só para clube. Não, é para hóspede em geral, né? Mesmo porque é separada, a estrutura é separada aí, né? Separada, na verdade vamos dizer, aqui é uma área muito assim ampla, né? E fica dentro do mesmo complexo o hotel e também o clube, né? Mas é lógico que são empresas diferentes e dá para usufruir aí tanto para os hóspedes quanto para a parte do esporte. Claro, claro. Na verdade é um resort maravilhoso, né? Em Águas de Lindóia. Recomendo aqui, recomendo porque realmente é fantástico. Agora, falando da sua história, né, como jogador de futebol, tudo começou em Monte Sião, aí pertinho, é isso, Oscar?
Inclusive o hotel aqui, nós estamos aqui, era uma fazenda do meu avô, que ficou de herança para minha mãe. Então, a divisão, eu fiquei aqui nesse local. A fazenda do meu avô é bem na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, entendeu? Hoje a divisa de estado, né, entre Minas e São Paulo aqui, de um lado já parou com a cidade de Monte Sião e depois continuou com a cidade de Águas de Lindóia. Então ficou já a divisa ficando no meio das duas cidades, né? Então ficamos aqui, eu estou dentro do estado de São Paulo, 500 metros, né? E mais ou menos uns 5 quilômetros da cidade de Águas de Lindóia. Então praticamente estou mais dentro do estado de Minas, né? Certo. Mas ainda dentro do estado de São Paulo, claro, né? E começou a bater uma bolinha em Monte Sião. E como é que foi essa saída sua de Monte Sião para Campinas? Como é que foi esse momento? Você tinha quantos anos, Oscar? Bom, como você disse, eu sou aqui de Monte Sião, eu jogava aqui as peladas aqui da cidade e inicialmente eu era goleiro e depois queria ser atacante, todo garoto quer macagô, né, aquele negócio. Mas você sabe, a habilidade não tinha habilidade para fazer tantos gols. E o treinador acabou que me adaptou aqui de zagueiro. Como eu já era aqui com 15 anos, já tinha quase esse mesmo tamanho aqui, e acabei me adaptando bem lá atrás. E aí comecei a jogar aqui, jogava também para as cidades circunvizinhas aqui de Águas de Lindóia, Socorro, de Jacutinga, de Ouro Fino, e região. Então, eu tive oportunidade de disputar um campeonato das instâncias para o Águas de Lindóia e fomos para a final, até fomos campeões. O seu Mário Juliato, que era o treinador da Ponte Preta, que estava assistindo, e após o jogo ele me convidou para ir para Campinas para fazer o teste. Como eu disse, nós estamos aqui quase 90, não chega a 100 quilômetros de Campinas e quase 500 de Belo Horizonte. Então é lógico que a tendência é a gente ir aqui para o estado mais facilidade para o estado de São Paulo. Então eu fui para Campinas com 16 anos. Certo. Inclusive, mas quando você foi para Campinas, Oscar, você já foi para Ponte Preta ou tem uma história do Guarani aí na sua vida também? Não, veja bem, eu fiz um treinamento em Campinas no Guarani e retornei, porque na verdade eu resistia muito para ser jogador. Eu, na verdade, eu queria seguir a carreira na aeronáutica ou no exército, entendeu? Então eu fui, treinei, entendeu? Eu não gostei, né, da forma que era, tal, voltei para cá, depois o senhor Mário me convidou, insistiu, acabei indo, entendeu? E queria que eu ficasse. Eu, por 2 vezes também da Ponte Preta, eu também retornei, não queria ficar, aquele negócio todo. Era muito apegado aqui à família, né, ao interior. E, na verdade, era um caipirão mesmo, né? E aí, com o tempo foi passando, a gente vai fazendo novas amizades, vai gostando, vai dando certo no futebol, e vai evoluindo, então eu acabei ficando, né? Então foi assim, mas que eu fiquei lá em Campinas, no Guarani, foi apenas um treino só, não teve nada mais do que isso. Tá certo. O torcedor da Ponte Preta já começou a ficar assustado, né? Falei, mas que isso? Será que ele começou lá no Guarani e depois foi para a Ponte? Foi só um treino, né? Só um treino. Foi só um treino e nada mais. O Márcio Chiamente aqui ao meu lado, estamos hoje com a satisfação de ter o José Oscar Bernardi, o Oscar da Ponte Preta, do São Paulo, da Seleção Brasileira, falando com a gente hoje aqui no Domingão Show de Bola. Bom dia, Oscar, né? É sempre um prazer, né, poder entrevistar figuras como o Oscar, né? O que representou o Oscar para o futebol brasileiro, não é só futebol paulista, não, para o futebol brasileiro. Daqui a pouco eu quero entrar no assunto Seleção Brasileira de 82, que ninguém esquece. Essa é a seleção que ninguém esquece. Você pode até esquecer de seleções que ganharam títulos, mas você não esquece a seleção de 82, e o Oscar fez parte ali com o Luizinho, né, fazendo a dupla de zaga com o Luizinho. Mas, Oscar, nesse período seu na Ponte Preta, né, esse período que você passa pela Ponte Preta aí, depois tem toda aquela transação, sai, não sai, vai embora,
embora para os Estados Unidos, não vem. Vicente Mateus fala que te contratou, mas na verdade era um tiro de festim, e depois você acaba vindo para São Paulo. Nesse período que você ficou na Ponte Preta, 6 anos, o que você pode destacar, né, daquele fantástico time que a Ponte Preta tinha, Oscar? A Ponte tinha um time maravilhoso. A Ponte sempre, na época, formava grandes times, né? Até antes, quando eu era amador, a Ponte já tinha um grande elenco, com o Manfrini, né? Com Samuel, com o Chicão, com o Nelsinho, Valdir Pérez, o Wilson, né? O goleiro. Ou seja, já era um time grande, assim, de destaque, né? No futebol paulista. E sempre renovava com grandes nomes também. Agora, a Ponte tinha um trabalho, né, que a política do clube era sempre ter no seu time principal, no mínimo 3 ou 4 jogadores da base. E na minha época isso era muito visível. Eu quando o seu Mário também me subiu para o profissional, foi dessa forma. Foram eu, o Polódio, foram o Carlos, foram o Armando, que era um outro centroavante. Depois de seguida veio o Juninho, veio o Nenê, o Edson, a Boba, né, que lá no lateral, enfim, podia enumerar aí, né, inúmeros jogadores, mas a política da Ponte era essa, era manter sempre, né, o seu Mário Juliato, que era nosso, eu sempre dizia que a política da Ponte era sempre, todo ano, era levar no mínimo 3 jogadores para o profissional, né, e jogavam, né, e eram sempre destaques do time da Ponte, né, sem somar, lógico, ao Dicá, que já jogava, né, e que também era o Tuta, que era já grandes nomes da Ponte. Oscar, em relação ainda à Ponte Preta, né, e tudo aquilo que nós vimos, a história mostra, né, a Ponte Preta e o Guarani, nessa época eram realmente equipes, eram referências, né, no futebol de São Paulo, futebol do Brasil, as escolinhas, enfim, era um futebol muito forte, eram equipes muito fortes. E a Ponte Preta, especificamente, a Ponte Preta ela chegou aí a decisões importantes, né, dentro dos campeonatos. Um dos campeonatos que até hoje, né, é lembrado pelo torcedor da Ponte Preta e também pelo torcedor do Corinthians e de uma forma geral aí, todos os torcedores falam a respeito, é aquela decisão de 77, o episódio envolvendo o Rui Rei, que era um dos atacantes que estava em alta, fazia gols a cada partida, era espetacular, uma fase maravilhosa, era a esperança do torcedor da Ponte na grande final. E aí, naquele jogo, foram 3 jogos para decidir o Campeonato Paulista de 77, o Corinthians ganhou o primeiro, a Ponte o segundo, aí tivemos o terceiro jogo, que foi aquele jogo que o Corinthians venceu o gol do Basílio 1-0 e conquistou o título depois de 23 anos, ou quase 23 anos. E ficou marcado esse episódio do Rui Rei, porque com poucos minutos de jogo, né, ele acabou sendo expulso do Cid Vanderlei Bosquila. Ele foi expulso de campo, uma reclamação, uma bola que ele teria tocado no braço dele, o Dulcido deu amarelo, ele continuou falando, o Dulcido expulsou, e aí todo mundo falando como pode, o Rui Reis ser expulso com poucos minutos vai prejudicar a Ponte Preta. Aí o Corinthians acabou ganhando o jogo, né? Todo mundo falando desse episódio, que teria sido uma armação, e depois de 6 meses, né? 6 meses o Corinthians acaba contratando e apresentando o Rui Rei. Eu já vi algumas entrevistas do Rui Rei dizendo que esse fato realmente mexeu muito com a carreira dele. Até hoje as pessoas falam a respeito. Para vocês, jogadores, naquela época, como é que foi para vocês essa situação, viver aquele momento? Hoje, depois de muitos anos, o que você pensa a esse respeito, Oscar? Então, foi de fato uma grande oportunidade que a Ponte teve em ser campeã. O problema maior foi que nós tínhamos que fazer 3 jogos em São Paulo. Não sei se foi com a anuência do presidente da Ponte, ou se isso já tinha sido combinado antes, né, na época do lançamento da tabela, mas o maior problema foi que os 3 jogos foram em São Paulo. A Ponte, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, né, por jogar no Morumbi, longe da sua torcida,
o Corinthians com 23 anos sem ser campeão, e você sabe, era uma coisa muito difícil de acontecer, mas a gente acreditava muito no time, porque o time de fato era bom. Não quer dizer que o time do Corinthians também não fosse bom, era bom também, com certeza, mas... Meio-dia e 5 minutos, novamente caiu a conexão. Vamos tentar retomar, estamos falando com o Oscar, e esse assunto é um assunto polêmico, né, Márcio? Que envolveu 13 de outubro de 77. Até hoje, né, se fala naquele assunto a respeito do episódio envolvendo o Rui Rei e o Bosquila, né? Muita gente dizendo que aquilo foi armado, que ganharam dinheiro em cima, e que depois o Rui Rei, contratado pelo Vicente Mateus, apresentado no Corinthians 6 meses depois daquela decisão, que tudo estaria já armado para isso, mas enfim... agora sim, acho que já recuperamos o contato com o Oscar, até para posicionar o Oscar de onde parou. Então, Oscar, você falava que a Ponte realmente tinha uma equipe maravilhosa e o Corinthians também tinha uma grande equipe naquele momento, né? Com certeza, o time do Corinthians também era um time bom. Porém, eu acho que o time da Ponte estava talvez um degrau acima do Corinthians, um time mais assim, entrosado. E agora... o Corinthians tinha chance de jogar os 3 jogos em casa, perto da sua torcida, né? E nós perdemos o primeiro, ganhamos o segundo e fomos para o terceiro, sabendo que o Corinthians há 23 anos não vencia um título, né? Mas aconteceu que eu acho que foi um erro de arbitragem em expulsar o Rui. O Rui era tanto dentro do campo como fora do campo, ele era uma pessoa assim que gesticulava na hora de falar, e né, uma pessoa muito, muito alegre, entendeu? E nesse lance da expulsão, na verdade, ele tinha sofrido uma falta. E o juiz deu favorável ao Corinthians. Aí ele gesticulou, apenas reclamou, né, mas não ofendeu, não xingou o árbitro, né? Então, hoje em dia, depois de todo esse tempo, né, se um jogador reclamar nesse período foi menos de 15 minutos ser expulso, numa final do campeonato, jogar com um a menos no Morumbi, né, longe da torcida, com o estádio lotado e tudo mais, pesa bastante para a equipe que está em desvantagem. Agora, dizem os jogadores, inclusive o próprio Rui Rei, ele na época reclamou bastante, falava, poxa vida, o Dulcídio, ele passa o jogo inteiro provocando o jogador, me chamou verdade, me chamava de macaquinho o tempo todo, ô macaquinho, fica quieto, macaquinho, era assim mesmo o Dulcídio, Oscar? O Dulcídio, ele era falastrão, ele tinha certa liberdade com alguns jogadores, ele xingava, ele falava. Com o Rui não posso dizer se ele falou isso daí, né? Posso comprovar, mas ele era o estilo dele mesmo, de xingar, de comentar. Você ia falar com ele, ele já botava a mão no bolso, né, ameaçando que ia dar o cartão. Né, mas ainda nos dias de hoje, depois de todo esse tempo, não é normal o juiz dar cartão amarelo ou dar o vermelho com 10, 15 minutos de jogo. Né? Você pode advertir o jogador, né? Mas já dar um cartão vermelho, estragar o espetáculo, prejudicar um time, né, vamos dizer, de menor torcida, de menor expressão, que está jogando fora de casa, né, qual é a intenção disso? A não ser que ele seja... porque, na verdade, eu vou explicar para você, ele não ouviu a reclamação do Rui. Para eu falar com o Carlos, para eu falar com o Polozzi, eu precisava encostar, falar no ouvido deles, porque não dava para entender. Aquele jogo, o presidente do Corinthians distribuiu mais de 50 mil apitos para os torcedores. Apitos, né, para fazer barulho. Imagina. Então, você imagina o barulho que era naquele estádio, dos torcedores apitando, você não ouvia nada que o companheiro falasse. E o Rui estava a distância de 20 metros, 25 metros do Delcy, né? Ele sabe que ele reclamou, que ele gesticulou, que ele faz isso, tudo, mas né, não sabe o que ele falou, entendeu? Então não podia deduzir se tinha xingado ele, a mãe dele, né, sei lá quem, para dar o cartão vermelho. Então, na verdade, eu considero um erro de arbitragem essa expulsão do Rui.
Sim. Aliás, por coincidência, essa semana eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do Rui Rei, sobre esse mesmo episódio, ele comentando sobre isso que você está falando, que o juiz estava insultando, xingando ele de certos nomes e tal, e que ele sofreu muito por essa expulsão, a carreira dele foi prejudicada, ele ficou 6 meses sem clube, e depois ele foi contratado pelo próprio Corinthians, mas teve a carreira dele abreviada devido a esse fator que gerou muita polêmica, que se ele foi ou não, vamos dizer, comprado, entre aspas, vamos dizer assim, pelo time do Corinthians para simular, fazer aquela situação e prejudicar a Ponte Preta, né? Nós, como jogadores, entendeu? Ninguém acredita que isso tenha acontecido, né? O Rui era uma pessoa maravilhosa, como você disse, um ótimo jogador. Quando chegou, nos ajudou bastante, porque ele era um atacante canhoto, habilidoso, né? Que não estava sendo usado no Flamengo, foi emprestado e a Ponte usou muito bem. Ele caiu muito bem no nosso time, era querido por todos, entendeu? E nós não acreditamos, né, que isso tenha acontecido, de forma alguma. Oscar, como que se dá a saída sua depois da Ponte Preta, depois dessas belas campanhas que a Ponte fez, né? Time que é lembrado até hoje, né? Como eu disse, como nós vamos falar daqui a pouco sobre seleção brasileira que marcou também em 82, a Ponte Preta marcou essa época também como um grande time de futebol. Como se dá a sua saída da Ponte Preta depois de ser cogitado para ir para Corinthians, que Vicente Matheus falou, e era uma conversa mole do então presidente, o São Paulo querendo, e o Oscar acaba deixando a Ponte Preta e vai para o exterior. Como é que se deu toda essa transação? A Ponte, como estava sempre, né, disputando aí as pontas, era um time bom de fato, né, que tinha um grande elenco, nós despertava interesse jogadores para vários clubes, né? No meu caso, por exemplo, no meu caso do Porós, como nós éramos uma dupla, tinha sempre interesse na época era Corinthians, Palmeiras e São Paulo, entendeu? Aí o Palmeiras queria contratar a dupla, eu e o Polozzi. Eu cheguei até algumas vezes conversar com os diretores do Palmeiras, mas a Ponte queria vender só um, então acabou fazendo negócio com o Polozzi. Eu tive também a chance de ir para o Cruzeiro, acabei assinando até um pré-contrato com o clube, né? Porém, quando chegou aqui o pessoal dos Estados Unidos, do COSA, para me contratar, eu não me recordo em números, né, porque já faz tempo, mas como foi em dólar, né, eu acho que mexeu mais com o presidente e ele acabou aceitando a minha transferência, né. Eu fui numa situação que eu estava sem jogar, estava com uma contusão, né, tinha uma contusão mal curada na coxa, né, que era depois que no São Paulo, depois que eu fui saber que era um quisto, né, que eu tinha aqui no adutor da perna esquerda e que me irrigavam uma dor muito forte para o abdômen. E aí, lá nos Estados Unidos também tive alguns problemas de jogar, porque sentia ainda muita dor e tal. E apareceu São Paulo para eu retornar aqui e voltar a jogar no Brasil. Mas foi uma experiência muito boa. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, um clube, uma estrutura magnífica, né? Tinha todas as condições, embora o futebol lá estava em início ainda, né? O Pelé tinha parado, trabalhava no clube, mas não jogava mais, mas tinha Beckenbauer, tinha Schneider, tinha Neskins, e o Romerito, que se apresentou junto comigo, até, né, moramos juntos lá um tempão. E assim, apareceu a chance de eu voltar, porque eu fiquei sabendo que os Estados Unidos não tinha, ninguém assistia jogos dos Estados Unidos, não transmitia para cá, então eu ficava meio que apagado lá, né? E não tinha chance de eu jogar mais na seleção. Aí eu fiquei sabendo que se eu voltasse para cá, podia ter mais chance, muito mais chance de eu ir para a Copa de 82.
Então foi isso que aconteceu, teve a chance de vir para São Paulo, é um clube que eu gostava, que, né, fazia questão de jogar, tinha o maior prazer. Tive a proposta, né, fizemos os acertos todos, e que foi muito bom, porque logo em seguida já fui para a eliminatória da Copa de 82 e fui para a Copa também. Senão, com certeza, teria ficado mais escondido, né? Mas não teria disputado a Copa, entendeu? Foi por esse motivo maior que eu retornei também. O Oscar que jogou a Copa de 78, né? E na época ele era jogador da Ponte Preta. Aliás, Ponte Preta levava não só o Pológio e o Carlos, né? Exatamente. E o Guarani também tinha o Amaral também, né? Por isso que eu falei, época de ouro do futebol de Campinas, sem dúvida alguma, as duas equipes maravilhosas. Em 82 também, as Copas que eu disputei sempre tinha 4 ou 5 jogadores de Campinas. Vamos dizer, em 78 tinha eu, o Carlos de Polozzi e tinha o Amaral. Né? Em 82 tinha eu, Carlos, o Juninho, né? E Careca. Ou seja, sempre tinha 4 ou 5 jogadores da Copa na Copa do Mundo que eram entre Ponte e Guarani. Eu em 86 também, da mesma forma. Para a gente entrar na seleção brasileira, mas antes falando do São Paulo, falando especificamente de Tele Santana, né? Todos os jogadores que falam a respeito do Tele Santana, eles têm sempre uma página à parte. O Tele era diferente mesmo? Era o paizão que todo mundo fala, Oscar? O Tele não era paizão. O paizão era o José Duarte, que era o nosso treinador aí de Campinas. De Campinas, né? sim. Que era grande amigo, grande treinador também. Mas o Tele, na verdade, ele era assim, vamos dizer, o tipo de pai, mas muito exigente, né? Assim, seria o paizão mais rígido, né? Mais rígido, é isso? Cobrava demais. Não que ele não entendesse de futebol, ele entendia muito, né? Mas ele... Você tem uma ideia, o Tele, ele não gostava nem que eu fizesse falta, ele achava ruim. Ele não queria que o jogador de defesa batesse, eu fizesse uma falta dura, parasse a jogada, de forma alguma, queria que fosse limpo na bola. Entendeu? Ele pesava muito por isso, digo, no meu setor de defesa, né? Mas era assim, uma pessoa fora de série, né, um homem muito correto, tanto é que você vê, na Copa de 82, aliás, de 86, ele não levou o Renato Gaúcho e o Leandro por questão de disciplina. Isso. Né? Por voltar tarde na reapresentação, eles pagaram com o corte de disputar a Copa do Mundo. Então ele era realmente, de fato, muito exigente na parte de disciplina, tanto dentro como fora do campo. Tem até aquele episódio que eu já vi que você contou, gostaria que você contasse para os nossos ouvintes aqui a respeito do Macedo, né? No treino, que ele chegou atrasado, estava no barbeiro, foi isso? Como é que foi isso, Oscar? Eu era auxiliar do Tele lá no São Paulo. E o jogador, você sabe, o jogador chega sempre com um cabelinho diferente, né? Quer estrear na televisão um corte diferente. Então o Tele pesava muito por isso, né? Ele chegou pro treino lá qualquer jogador que chegasse, o cabelinho já diferente. Assim, diferente, né? Ele falou, não senhor, pode ir lá e trocar esse cabelo aí para outro tipo de corte aí para vir aqui para treinar, senão não vai treinar. O Macedo é um deles, que chegou um dia lá com um carrão também, né? Falei, não, vai comprar terreno para sua família, vai comprar uma casa, você tem casa própria, então vai comprar casa, vai comprar carro, meu. Né? Ou seja, cuidava muito dessa parte do jogador, essa preocupação, né, com o jogador, porque às vezes você está no estrelato, tal, no momento, né, as ofertas, a procura, a oferta é muito maior que a procura, né? Então, assim, o jogador se acha que vai ser sempre daquela forma, né? E não. Chega mais na frente, você pode ter uma contusão, você pode parar, você pode perder a posição e mudar de clube, um clube menor e as coisas mudam. Então tem que aproveitar o momento para faturar e investir em você, na família, em bens, para que futuramente você possa viver uma vida tranquila quando parar de jogar, né?
Exatamente. Bom, nós estamos com o Alexandre Pretzel e o Fred Júnior, que são os nossos repórteres também. Cada um tem uma pergunta para fazer para o Oscar. Vamos ouvir primeiro quem aqui entra aí. É o Fred. Primeiro o Fred, vamos lá. Oi, Alessandro, um grande abraço a você, a todos aí no Domingão Show de Bola, ao Marquiamente, ao Cláudio, a todos do estúdio e também ao nosso grande Oscar, um grande jogador que foi da Ponte Preta, São Paulo, jogou no Cosmos, né? E da seleção brasileira. Oscar, eu quero que você fale um pouco dessas mudanças, né? A gente tem uma geração surgindo no futebol onde está totalmente conectada, né? Celular. E a reclamação da maioria dos técnicos poxa, eles acabam rapidamente o treinamento já para ir pro celular, para ficar no WhatsApp, postar coisa no Instagram. Essas mudanças de comportamento, ao mesmo tempo com uma lei, Pelé, onde o jogador faz 3, 4, 5 anos de contrato, onde até, de alguma forma, alguns jogadores se acomodam e acabam caindo de produção. Como que você vê isso? Você vê uma possibilidade de mudança a curto prazo? É difícil, os técnicos reclamam, dizem que o jogador sabe disso, né, que tem um contrato longo e pode até, se não está sendo aproveitado, esperar chegar um outro treinador para voltar a jogar. O que você pensa dessa situação, essa relação que mudou muito, né? Técnico, jogador e clube, hein, Oscar? Um grande abraço para você. Obrigado a você. Olha, é de fato uma nova era aí né, os jogadores e os treinadores estão tendo que enfrentar, né? Eu fui treinador na Arábia Saudita e já tinha, lógico, o celular já existia e tal. Então, o que acontece? Isso depende também da filosofia do clube, né? Então, o que acontecia? Lá, eu e mais a diretoria, nós chegamos à conclusão que o jogador podia usar o celular, mas às 11 horas da noite o diretor passava com uma bandeja nos quartos, recolhendo o celular, no dia de manhã novamente eles seriam voltavam a receber novamente, né? Eles seriam devolvidos. E aqui durante a Copa do Mundo de 2014, que foi no Brasil, nós com isso hospedamos aqui a Costa do Marfim, né? Os jogadores, quando entravam aqui no restaurante, estou dizendo aqui isso porque isso eu vi, né, convivi juntos com eles e posso dizer. Então, qual era a filosofia da Costa do Marfim? O treinador era francês. Na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora do almoço ou do jantar, eles vinham aqui, ao entrar no restaurante, tinha uma mesa que eles pediram para colocar, e os jogadores passavam e deixavam os celulares todos ali, né? E eles almoçavam, entendeu? Eram obrigados a ficar sentados na mesa até que o Drogba levantasse e desse ordem para que todos se levantassem. Ou seja, eles ficavam ali mais uma meia hora, batendo papo, conversando, rindo, né, e contando as brincadeiras deles, lá rindo pra caramba. E quando saísse, cada um pegava o seu e ia pro quarto. E à noite também eles recolhiam novamente. Por quê? Porque estavam aqui num compromisso sério, né? Não era passeio, não era divertimento. Podiam usar, podiam falar com as suas famílias e tal, mas, né, de uma forma mais limitada, entendeu? Então, assim foi. Agora, é difícil mesmo. É difícil para os clubes aqui do Brasil ter esse controle, né, vai falar que ninguém quer falar, todo mundo, até o treinador gosta de falar com a família, com os amigos, e, né, ver as notícias, outras coisas. A internet oferece tantas opções, né? É gostoso de fato. Mas é lógico que atrapalha, pode atrapalhar a concentração, atrapalhar o sono durante a noite, né? Que você não sabe onde você vai dormir. Então isso tudo é uma mudança muito grande, radical, que está acontecendo. Mas eu creio que tem que dar atenção da diretoria, da comissão técnica e não dar tudo que eles querem, né? Dar aquilo que pode, para que no dia seguinte ele não venha comprometer, né, a partida em si. Não possa também, às vezes, se prejudicar ou até mesmo prejudicar o time em si. Exatamente. Bom,
Alexandre Pretzel, também uma pergunta então do Alexandre Pretzel para o Oscar. Grande abraço, Alessandro, um abraço também ao Oscar. Eu queria saber do Oscar o que faltou para o Brasil em 82. Em 78 ele já tinha feito uma grande Copa, em 82 também, grande zagueiro. Mas por que o time acabou não conseguindo passar pela Itália naquela grande seleção que marcou muito mesmo sem ter ganho? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Olha, depois de muito tempo, a gente vai analisando as coisas que podem ter acontecido, ou alguns erros que possam ter cometido, né? Lógico que ninguém está querendo colocar culpa em ninguém, entendeu? O Brasil jogou todos os jogos muito bem, a seleção não venceu, mas ganhou muitos torcedores, né? Não só aqui, para você ter uma ideia, até hoje eu recebo aqui cartas, recebo presentes, tanto do Brasil como do exterior. Isso é uma coisa, assim, pegou um prestígio muito grande e um reconhecimento que até mesmo o time, com todo respeito, que venceu a Copa, talvez não tenha, não receba, entendeu? Então isso é lógico que é gratificante. Eu não levo para o lado do fracasso, que o Brasil fracassou, que não ganhou. Pelo contrário, eu acho que o Brasil ganhou muito. Né? Eu era muito jovem, ainda menino, né? Eu me recordo da Copa de 74, o time da Holanda, que ficou também marcado para mim. Um time que jogava fácil, que era um espetáculo, e que também não ganhou o título. Mas nem por isso, né, não recebeu o reconhecimento e não encantou o mundo também. E a mesma coisa do Brasil. Eu acho que o time era de fato muito bom, mas, vamos dizer, o que o Brasil errou, né, nesse jogo? Penso eu, vamos dizer hoje, né, sem ter críticas a ninguém, a treinadores, a ninguém. Eu acho que o Brasil não jogou em cima do resultado. O Brasil não jogava. O empate era nosso, né, Oscar? O empate era nosso. O empate era do Brasil, podia jogar fechadinho, sei lá, mudar alguns jogadores, marcar mais e tal. Mas o Brasil não sabia jogar defendendo. Era, como o Tele sempre dizia, eles têm que preocupar com a gente, porque o Brasil joga dessa forma, seja lá com quem for, se é com a Alemanha, se era com a Argentina, o time era ofensivo. Tanto é que o jogo anterior da Itália foi com a Argentina, vencendo de 3-1, jogando dessa forma. Então era sempre um time muito ofensivo. Tanto é que eu digo sempre que naquele time, eu, Luizinho e Valdir Pérez eram os únicos que não atacavam naquele time, né? Que era um time de fato muito ofensivo e atacava bem, com triangulações, com passagem, né, dava gosto de ver. Principalmente esse jogo contra a Argentina, que foi, eu acho que o Brasil deu um show de futebol. Inclusive... Antes desse jogo aí, eu gosto de dizer sempre que antes desse jogo aí da Itália, nós fomos assistir o jogo, aliás, antes do jogo da Argentina, nós fomos assistir Argentina e Itália, que se jogaram, não no mesmo estádio, no outro estádio, mas nós fomos lá ver o jogo. O Brasil, aliás, a Itália venceu, depois de 3 empates que estavam sendo criticados, eles não davam entrevista para a imprensa, porque estava uma briga toda. A Itália venceu acho que de 1-0 o time da Argentina. E aí nós pegamos a Argentina e vencemos 3-1. Foi 2-1. Foi 2-1, né? Isso. Aí depois nós fomos lá com a Argentina, ganhamos de 3-1. E o outro seria a Itália, que nós vimos que era um time que venceu, mas que não convenceu. Era um time assim, com muitos defeitos, muitos problemas. Acontece que chegou aquele dia, o Brasil teve alguns erros e a Itália se aproveitou. A nossa maior preocupação não era o Paulo Rossi, era o Antonioni, era o Conte, sabe? Era assim, outros jogadores que tinham maior habilidade dentro do time da Itália. Então, não sei se foi erro de alguém, né, se erro coletivo, né? Mas também não podemos menosprezar o time da Itália que venceu uma equipe que era a suposta
ganhadora da Copa, né? Agora, teve um lance no final do jogo, numa cabeçada, que poderia ter mudado a história, né, Oscar? Foi mesmo. Aquele lance, semana tive uma live aí no programa do Neto, e o Neto eu estava de um lado, o Éder estava do outro. Aí ele comentou desse lance aí que a gente fazia sempre essas jogadinhas aí, só tentando fazer o gol, né? Só que a gente fazia sempre no primeiro pau, aqui lá foi, né, no segundo pau. Tanto é que o gol que eu fiz contra a Copa, contra a Escócia, no primeiro pau, também foi de jogada ensaiada que a gente estava tentando fazer, fazia tempo. E com o Éder, você sabe, o Éder tem uma precisão no passe, no lançamento, no pé, que era impressionante. Então ele me fez um cruzamento, uma bola parada, né, numa falta do lado esquerdo, muito, muito bem colocada. Eu testei no chão e o Zoff pegou. O Zoff, inclusive, ele sempre falou que essa para ele foi a maior defesa que ele já fez, né? A sorte é que não tinha o VAR, né? Senão a gente podia... Podia pelo menos causar uma dúvida ali. Oscar, até para a gente fechar essa questão da seleção brasileira, a gente fica, né, pensando aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com o Valdir Pérez ainda alguns anos atrás, e o Valdir, eu até disse para ele, puxa vida, Valdir, como são as coisas. A gente, quando é moleque, eu tinha 10 anos na época de 82, né, e vocês todos para nós eram os grandes ídolos, aquela seleção jogava demais. E falando pro Valdir, questionando, porque lá atrás, Oscar, o jogador jamais, não dá nem para comparar o que se ganha hoje com o que vocês ganhavam, né? Certeza. E o Valdir Pérez, ele disse para mim o seguinte, falou, você acredita que se a gente tivesse passado pela seleção italiana, cada jogador ganharia um carro de tal montador, um carro da outra montadora, o governo parece que ia dar um Fusca para cada um. Enfim, nós perdemos, além do sentimento de não conseguir chegar e ganhar uma Copa do Mundo, perdemos muito dinheiro também por não passar pela Itália, né? É verdade. Eu não me recordo, mas isso é fato. Tem o patrocinador das chuteiras, e aí né, das camisas, todos ajudam, né, com patrocínio, dão sempre, né, vamos dizer, um bicho, né, que o jogador fala, né, para cada um. E além de tudo, né, o reconhecimento, né, a valorização de cada jogador, né. Quanto mais longe você chega, mais valorizado você é, né? Sem dúvida. Oscar, e depois do jogo, como é que foi no vestiário, né, o sentimento? Porque o torcedor brasileiro a gente já sabe, porque nós éramos e sentimos até hoje. A gente sente muito até de ver o VT desses jogos, parece que dá uma angústia na gente. Eu já vi entrevista sua dizendo que você nunca mais assistiu. Esses dias atrás é que você acho que acabou vendo alguma coisa aí daquele jogo, do jogo fatídico de 82 contra a Itália. Mas acabou o jogo, o árbitro apitou. Como é que foi no vestiário, os jogadores, o sentimento de vocês? Então, para ser sincero, eu assisto assim, alguns lances só, lá não assisto o jogo inteiro, nunca assisti. Vejo sempre, né, tem sempre alguns lances que me mandam, o jogo assim completo, nunca vi. Mas, lógico, eu tenho na memória muita coisa. Mas desculpa, eu acabei perdendo a questão do vestiário, logo depois do jogo. Do vestiário, justamente. Então, o problema é que, você sabe, quando você perde qualquer jogo, vamos dizer, aqui do Campeonato Paulista, aí o vestiário é sempre o silêncio, né? Isso não pode ser diferente, ninguém vai cantar depois de uma derrota. E do Brasil, como nós éramos, assim, a maior aposta no momento de vencer o título, de ganhar a Copa, então foi uma decepção muito grande, não só para os brasileiros, os jogadores, como né, os torcedores que ficaram muito tristes. A gente recebia lá na Espanha as festas que eram feitas aqui após as vitórias do Brasil, que eram muito, né, torcedores na rua, e os torcedores brasileiros na Itália, lá na Espanha também, as festas que eles faziam nas ruas lá. Então, infelizmente,
houve aquele silêncio muito grande no estádio, o pessoal enrolando as bandeiras, e dentro do vestiário não podia ser diferente, né? Todo mundo calado, cabisbaixo. Eu me recordo que depois o Tele veio dizer o que faríamos, né? O que seria feito, né? Os horários de voos para retornar, aquele negócio todo, né? Uma programação para retornar, entendeu? Então, foi mais isso, mas não teve, assim, vamos dizer que fosse um velório, né? Mais ou menos desse tipo, todo mundo cabisbaixo, sem querer comentar, conversar, né? Ninguém vai pôr culpa de derrota em ninguém. Aquele sensação de dever não cumprido, né? Tá certo. Olha, Cumprido sim, não terminado da forma que estávamos imaginando que tínhamos previsto, né? O objetivo de conquistar o título, né? Que o mundo, na verdade, esperava, né? Aquele momento. Mas, como o Márcio colocou, né? Essa seleção ficou marcada, mesmo sem ganhar, por tudo aquilo que demonstrou, por tudo aquilo que apresentou, realmente foi espetacular. Enfim, eu até quero pedir desculpas aqui para o Oscar, nós estendemos um pouco aqui a nossa entrevista, né? Tem muito assunto, nós vamos encerrar a entrevista, Márcio. O Oscar que depois foi para a Copa de 86, o Oscar que depois foi para o Japão, né? Aí virou treinador, enfim. Empresário. Ele tem hoje o Brasilis. O presidente do Brasilis é você ou seu filho, Oscar? O meu filho, o Matheus, o clube é o Brasil Futebol Clube, é um clube de formação, disputa, clube empresa de formação de atletas, né? Disputa também o profissional, mas a ideia da gente, no momento, não é subir, entendeu? Porque aqui é dinheiro da família, ninguém vai poder gastar, se não subir, o dinheiro não volta mais, né? Então tem que ter cuidado, pé no chão. Mas o Brasil trabalha muito bem na parte de formação de garotos, né, sub-15, sub-17, e disputa a Série A do sub-15 e 17. E a ideia é, de fato, dar oportunidade para a garotada e manter formar o atleta e fazer uma composição e um trabalho junto com outra equipe maior, esperando o sucesso do garoto lá na frente, né? Tá certo. Bom, eu quero desejar todo sucesso, Oscar. Ele é presidente de honra do time, o filho, o Matheus, é o presidente, né? E olha, muita gente mandando abraço para você aqui. O Roberto Bruno, fisioterapeuta, o Bruninho aqui em Pirassununga também, que foi seu colega. O Bruno formou comigo a fisioterapia em Campinas aí. É isso mesmo, até vai ter uma confraternização. Faz tempo que eu não vejo, aproveito também e mandar um abraço para ele. Bacana, parece que vai ter alguma coisa aí, depois eu vou passar o contato dele para